Agora, dando continuação às histórias do velho Nazim, vou contar isso, coisa que aconteceu mesmo. É a morte do primo Chico e o cavalo preto. Para falar sobre essa história, sobre esse acontecimento, eu tenho que voltar um pouco na história lá da região do Sítio Brejão. Existia lá no Sítio Brejão um senhor que era um coronel da Guarda Nacional, né? Naquele tempo existia, conforme o poder aquisitivo, a riqueza que a pessoa tinha, ele podia ter uma patente de tenente, de capitão, de major, tenente coronel e coronel. Não era general não, o máximo era coronel. Esse senhor, que era dono do engenho, tinha a patente de coronel. E ele era casado com uma senhora também, daquela família da região, que ainda chegava a ter aproximação. Os dois chegavam a ser parentes de meu pai. Esse senhor tinha um engenho, tinha muitas terras, tinha um canavial enorme. E naquela região era comum a pessoa botar um auxiliar para ajudar, para fiscalizar o trabalho das pessoas na roça, na plantação de cana, no corte de cana, na moagem e tudo. E, em vez de chamar de gerente, lá se chamava de feitor. Então, lá nesse engenho que eu não vou mencionar nomes nem do coronel nem da esposa para não criar problema. O coronel, chegou lá uma pessoa, um rapaz, que vindo da Bahia, da Paraíba, chegou lá e começou a trabalhar, e ele viu que ele era uma pessoa assim, mais desenvolvida e que tinha assim, voz de mando e sabia organizar as coisas. Aí ele nomeou esse rapaz como feitor na plantação de cana, na limpeza, na preparação, até o corte, até a moagem, tudo, enfim. E esse coronel faleceu, porque lá, quando chegava a 60 anos, já estava velhinho, a pessoa morria não, tanto que eu não cheguei a conhecer nem avô, nem avó. Quando eu nasci, todos eles já tinham morrido. Então, o coronel morreu e a viúva tinha que continuar tocando aquela atividade, né? Plantando cana, cuidando da cana, cortando a cana, moendo, fazendo a rapadura e vendendo e tocando a vida para frente. Que os filhos não eram já assim muito crescidos, foram crescendo depois. Aí ela continuou com esse senhor, esse feitor que já estava trabalhando quando o marido dela era vivo. E passado algum tempo, ela resolveu casar com esse feitor. Casou com ele, era bem mais novo que ela, tinha a idade de ser filho dela. E os filhos dela foram crescendo e ele mandando, fazendo e desfazendo. Ele era um cara organizado lá, melhorou bastante as coisas. E os filhos vendo, aí os filhos foram casando, cada um tal, e a velha ficou só com ele, né? E ele, dono daquela região, ele já passou a ser famoso ali. O que ocorreu? Ele judiava da velha, segundo, eu não cheguei a ver, mas o povo contava que ele gostava de uma festa, às vezes ele promovia um baile lá mesmo na casa e ficava dançando até alta hora, e a velha tinha que ficar dançando. Quando ele ia a um baile na redondeza, levava a velha. Aí os filhos não aceitaram aquilo, começaram a reclamar, né? Achar que, ela já estava bem velha, tanto que os filhos já tinham até crescido, tinham casado, já tinham filhos grandes, e os netos já sabiam daquilo. Aí onde entra a história do primo Chico. O primo Chico era neto dessa senhora. O pai dele
vivia a reclamar com ele. Ele tinha outro irmão chamado eu ia falar, mas não vou falar. Tinha outro irmão também, que era mais velho que ele. Aí o pai falando que esse feitor judiava da mulher, da velha, dessa senhora, né? O que é que eles fizeram? Um dia de sábado foram lá, pegaram esse feitor, deram-lhe uma surra, deixaram ele todo moído, furaram ele de faca em vários lugares. Segundo se comentava lá, parece que eles deram 14 facadas nele, mas nenhuma facada foi em região mortal, né? Ele foi para o hospital, levaram ele para o hospital e ele conseguiu sobreviver. Aí ficou até... eu estive envolvido nessa confusão, porque quando ele estava lá na cadeia, lá no hospital, a família fez uma manifestação se mostrando que estava unida, né, com aquela situação. E fui alguém lá em casa para falar com meu pai, e meu pai me mandou eu e mais um irmão naquela manifestação. Mas não houve nada, foi uma manifestação pacífica, entrando na cidade, dando uma volta onde ele estava, aquela coisa toda, e ficou normal. O que aconteceu? Ele se recuperou, voltou, a mulher a receber, mas só que os netos não passavam mais em frente à casa dele, porque aquilo ali era um risco, né? Ninguém sabia se ele poderia querer fazer uma vingança, muito por ele não falasse nada. Eu acho que a velha ficou comentando com ele que aquilo não ficava certo, que era melhor botar uma pedra em cima daquilo, esquecer e voltar a viver em paz. Ele aceitou, então ele mandou chamar esse Chico e o irmão dele para fazer as pazes, para comprar uma cerveja, tomar uma cerveja. Não, você agora pode passar aqui em frente, pode vir visitar sua avó, não tem mais problema não. Aquilo passou e fica por isso mesmo. Eu estou vivo aqui e tal. Mas só que isso foi uma armação que ele fez. Tempo depois, aí ficou o Chico, quando o dia de sábado ia para a feira, todo mundo ia a cavalo. Passava em frente à casa da avó, às vezes entrava, ia lá pedir a benção à avó, conversar um pouco, porque ele morava mais distante. Além daquele rio onde o jumento roxinho deitou com a carga de rapadura. Então, ficou tudo em paz. Numa Semana Santa, aí é que vem a história do cavalo preto. A minha mãe costumava a fazer queijo para a gente comer na Semana Santa, quando era o tempo que se fazia jejum. Ela fazia o queijo para aquelas refeições do jejum. Você tomava um café de manhã, só um cafezinho sem comer nada, que só ia almoçar meio-dia, e à noite tomava um café também. Aí tinha um queijo, tinha uma coisa. Aí minha mãe pediu a uma sobrinha dela, era a esposa do Major Legário, ele já tinha ficado viúvo e tinha casado de novo com essa sobrinha da minha mãe, pediu 2 chinchos. Chincho é assim, feito de madeira, um quadrado, para você fazer o queijo. Você botar quadrado ali e fica aí espremendo, com o pano apertando para formar o queijo. Era assim mais ou menos. E minha mãe pediu, parece que 2 ou 3 chinchos dela para fazer queijo. Aí fez, tal, chegaram na Semana Santa, já estava cozinhando, ela mandou, Nazinho, vai lá devolver esse queijo para Zefinha. Aí eu fui, peguei o cavalo da minha mãe tinha um cavalo que era chamado cavalo Pássaro Preto. Cavalo, eu não tem cavalo preto, mas é Pássaro Preto. Eu peguei o Pássaro Preto, que ele era preto mesmo, um cavalo muito bom. Aí botei a sela nele e fui lá, que era mais ou menos assim, uns 5 quilômetros mais ou menos. Aí eu fui lá, levei o chincho, entreguei. Aí tinha, depois da casa dessa viúva, que casou com esse feitor, tinha uma tia nossa que tinha um negócio lá, e que era uma bodega, né, que vendia um capilé.
Aí eu disse assim, já que eu estou aqui, eu vou até a casa da minha tia, eu vou lá na bodega dela, tomar um capilé e depois eu volto para casa. Aí entre a casa do Major Legário, passava em frente à casa dessa senhora, desse feitor que casou com aquela viúva, que tinha um engenho que ficava em frente à casa. A estrada passava entre o engenho e a casa. Aí, antes tinha uma baixa assim, que passava uma água ali, a água ficava, quando chovia muito, era mês de maio, junho, ficava água empoçada. Quando chegou naquela poça ali, o cavalo não quis passar mais de jeito nenhum. O cavalo baixava a cabeça assim, ele empinava e voltava. Eu chamava ele nas esporas, batia o cavalo, quase que arranhou minha perna numa cerca de arame, rasgou a calça. E nada, aí eu disse assim, quer saber uma coisa? Eu vou. Aí o rabicho quebrou, a sela foi lá para o pescoço do cavalo. Eu saltei, puxei a sela para trás, peguei a cilha que passa na barriga do cavalo, botei bem para trás e apertei a outra na frente. Aí eu digo, eu não vou continuar não, se eu for, vou terminar caindo desse cavalo, essa sela vai cair, eu vou voltar. Eu não vou lá tomar esse capilé não, eu vou voltar. Eu tenho outro lá, mais para cima, depois da nossa casa, tem outra bodega, eu vou lá tomar um capilé, e o pessoal preparando lá para fazer um negócio, o sítio do Judas, eu vou lá. Aí voltei. Quando eu fui passando em frente à casa de outro, esse era primo legítimo do meu pai, o Coronel Cruz. Era um senhor já também de idade. Ele até de manhã, quando levantar, ele vinha com a camisola, ficava lá na calçada pegando sol. Ele já estava meio doente já. Quando eu passei lá naquela calçada, estava cheio de gente me olhando. O que é assim, ué? Não entendi, por que as pessoas estão me olhando? Aí eu pensei que tivesse pessoal chegando ou saindo, né? Foi embora. Mais adiante, andando uns 500 metros, eu encontro a polícia, 2 policiais montados num burro, um fuzil nas costas. Aí eu passei, eu disse, ué, o que está vendo? Tem alguma coisa aí. Eu não ia, porque a gente naquele tempo não gostava muito de se aproximar de polícia, né? Aí eu passei, cheguei lá adiante, perto onde estava montando esse sítio do Judas, aí perguntei, então, o que foi que houve? Foi com aqueles policiais, teve algum crime? Rapaz, você não soube. Mataram o Chico Cruz. Bom, aonde? Lá em frente ao engenho da viúva que ele casou. É mesmo? É. Nossa, aí eu contei, puxa, eu escapei por pouco. Eu contei a história que o cavalo não quis passar. Por quê? Aí contaram, não, mataram o Chico Cruz, ele está morto lá, e estão aguardando alguém da família para ir buscar, para matar também. Quer dizer, se eu fosse passar, eu era primo dele, se eu fosse passar ali com o cavalo, eles iam meter bala em mim, o revólver que eles tinham naquele tempo, tinha rifle, né? Que era um calibre 44. Eu teria morrido. Graças a Deus eu escapei por pouco. Depois eu sei que esse senhor que matou, ele conseguiu fugir lá para o pé da serra, foi para a casa lá de um conhecido, mas como a nossa família era muito grande, muito conhecida, esse amigo dele orientou a ele se entregar. Ele se entregou, ele foi preso, ficou lá em Barbalha algum tempo. Por 2 ou 3 vezes tentaram matar ele na cadeia, mas não conseguiram. Aí ele foi transferido para Fortaleza e cumpriu a pena dele em Fortaleza.